Meu prezado irmão, irmã e amigos, queridos alunos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês. Dessa feita para trazer mais um comentário de uma das nossas lições, a lição de número 8, de 20 de novembro de 2022. A lição de hoje tem como título O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. Esse é um tema muito importante, porque nos traz aqui a metáfora do pastor, ali dos tempos bíblicos, e a ideia do pastor enquanto um governante da nação de Israel, mostrando que assim como um pastor de um rebanho físico, um rebanho de fato, ele deveria suprir as necessidades de cada ovelha do seu rebanho. Da mesma forma, ali os governantes de Israel, como também os pastores da atualidade, eles devem estar atentos que Deus os chamou, os colocou à frente do rebanho, a fim de suprir a necessidade do rebanho, não para explorar o rebanho, não para exercer domínio sobre o rebanho como se o rebanho fosse seu, mas para fazer a vontade de Deus, para alimentar a ovelha, para poder cuidar da ovelha do rebanho que lhe foi confiado. Aí o texto áureo da lição nos apresenta: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Texto muito conhecido de nós, aqui palavras de Jesus no livro de João, capítulo 10, verso de número 11, quando Jesus ele fala sobre o bom pastor. Aqui dentro desse contexto, Jesus fala sobre o ladrão, aquele que vem para matar, roubar e destruir, que é uma referência aos falsos pastores, aos pseudos líderes que infiltravam no meio do rebanho a fim de destruir o rebanho. E ele vai contrastar esses falsos pastores, chamados de ladrões do rebanho, ele vai contrastar com o bom pastor. E o próprio Jesus ele se coloca como o bom pastor. E uma das principais características aqui do bom pastor, que é retratada por Jesus, é que o bom pastor ele dá a vida pelas suas ovelhas. Isso é muito importante porque Jesus aqui, quando do seu ministério ainda entre nós, ele já falava do bom pastor que daria a vida pelas suas ovelhas, e ele mesmo faria isso no futuro. O próprio Jesus, ele iria entregar a sua vida, ele iria dar a sua vida pela igreja, dar a sua vida pelo rebanho. E assim ele poderia, com propriedade, mostrar que a verdadeira credencial de um pastor é aquele que se desgasta pelo rebanho, que dá a vida pelo rebanho. É claro que a ideia aqui de dar a vida pelo rebanho tem uma leitura bem extensa, principalmente dentro do aspecto que podemos ver o dar a vida pelo rebanho, no sentido de estar se desgastando pelo rebanho, gastando o seu tempo, por meio do cuidado. Às vezes o pastor gasta até a sua saúde, ele sacrifica um monte de coisa pela ovelha, mas o pastor ele pode até mesmo chegar ao ponto de se expor ao perigo de morte para poder defender a sua ovelha, para defender o seu rebanho. E no caso de Jesus, ele não só sacrificou o seu tempo, a sua juventude, os seus talentos, mas ele entregou a sua própria vida pelo rebanho, a sua própria vida pelas ovelhas. Então ele é o sumo pastor, ele é o líder de todos os pastores, ele é o exemplo maior de como ser um verdadeiro e um bom pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Aí na verdade prática nós temos o seguinte: as escrituras revelam Deus como o pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. Aqui é muito importante essa verdade prática, porque mostra aqui que as escrituras apresentam Deus como sendo o pastor do seu povo, e ao mesmo tempo a palavra de Deus nos diz que Deus ele dá
pastores ao seu povo. E esses pastores são exatamente a sua liderança. Mas é importante nós observar que o mesmo Deus que ele dá bons pastores ao seu povo, ele também tira aqueles que se tornam ruins ou que até mesmo conseguem uma certa ascensão entre o rebanho. Não que necessariamente Deus deu esse pastor ao rebanho, que pode alguns mercenários, alguns considerados, como a Bíblia diz, como ladrões, salteadores, mas Deus, a obra é de Deus, o rebanho é de Deus, e Deus se encarrega em também tirar, remover os maus pastores, ou seja, aqueles que se perderam na caminhada, como aqueles que acabam se infiltrando no meio das ovelhas, como se fossem pastores, mas de fato são mercenários, são salteadores que tentam roubar o rebanho de Deus. A leitura bíblica em classe está aí no livro de Ezequiel, capítulo 34, verso 1 ao 12. Aqui nós temos uma passagem muito importante que traz exatamente uma mensagem de peso, uma mensagem de repreensão à liderança de Israel dentro desse contexto, uma vez que Israel era uma nação teocrática, ali a liderança de Israel dentro desse contexto era uma liderança não apenas política, mas também uma liderança espiritual, uma liderança religiosa. Nós não tínhamos aqui dentro desse contexto uma nação laica, mas era sim uma nação teocêntrica, onde Deus seria o centro, e aí Deus levantava a liderança para pastorear aquele povo. Então aí no primeiro verso do capítulo 34 de Ezequiel, nós vamos ler aí do verso 1 ao 22, o primeiro verso diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Aqui é muito importante porque Ezequiel ele foi chamado, dado à nação de Israel como um profeta, e nós temos aqui que a mensagem que Ezequiel trazia para a nação era uma mensagem da parte de Deus e muitas vezes uma mensagem de confronto. E agora Ezequiel se vê na responsabilidade de trazer uma profecia, não mais contra um profeta ou contra um elemento de destaque da sociedade, mas ele deveria profetizar contra os pastores de Israel, ou seja, contra a liderança de Israel, que entende-se aqui pastores como a liderança política e religiosa. E nós vemos aqui o desafio do profeta, do homem de Deus, era exatamente ter que encarar, ter que fazer frente à própria liderança, correndo inclusive o risco de perder a sua vida por trazer uma mensagem dura, uma mensagem contra os falsos pastores de Israel. Então essa era a mensagem, esse era o desafio que Ezequiel tinha diante de si. Profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová. Qual era a mensagem? Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Isso aqui é muito interessante, porque nós vemos aqui que a mensagem de Deus aqui para os pastores de Israel era exatamente que eles haviam deixado de pastorear o rebanho e eles pastoreavam a si mesmos, ou seja, eles se valiam dos benefícios do cargo, eles se valiam da lã, da gordura das ovelhas para poder se autossatisfazer, mas não havia uma preocupação acima de tudo com o rebanho. Então Deus traz uma mensagem dura mostrando exatamente que traria juízo, e a mensagem era um ai aqui é no sentido do sofrimento do juiz que está por vir, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo. E aí ele faz aqui uma pergunta retórica: não apacentarão os pastores as ovelhas? Ou seja, não há sentido de ser de um pastor a não ser o cuidado com a ovelha. Um pastor não é para se auto-apacentar. O pastor ele é chamado para apacentar as ovelhas. Então a sua responsabilidade
é exatamente tomar conta do rebanho. E aqui, nesse caso aqui, os pastores de Israel, eles não estavam sendo responsáveis na sua missão. Ou seja, eles foram colocados como responsáveis do rebanho, cuidar das ovelhas, porém eles estavam cuidando, apacentando, ou seja, alimentando a si próprio. Aí o verso 3, Deus começa a protestar as atitudes desses pastores, quando ele diz o seguinte: comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais a cevada, mas não apacentais as ovelhas. Ou seja, a liderança aqui de Israel, ao invés de estar alimentando o rebanho para que ele pudesse estar fortalecido, cuidando da sua lã, de fato, zelando, alimentando a cevada, ele vai dizer aqui, Deus vai dizer a esses pastores, a essa liderança, que eles estavam comendo a gordura. Ou seja, a ideia aqui de comer a gordura, claro que é uma linguagem metafórica, mas aqui a comer a gordura fala do aspecto de estar sugando tudo das ovelhas. E nós vemos com tristeza que, infelizmente, na atualidade, temos muitos que se dizem pastores, que se dizem aí líderes do rebanho de Deus, mas que de fato eles estão explorando a igreja, estão explorando as ovelhas, estão de fato comendo a gordura das ovelhas, está sugando, explorando as ovelhas em nome da fé, em nome de Deus, em nome de uma pretensa autoridade. E aí, infelizmente, muitos desses preferem que o rebanho seja ignorante e, aproveitando da ignorância do povo, da falta de conhecimento de Deus e da sua palavra, tais líderes exploram o rebanho para que eles possam ter uma vida fácil, terem carros, terem mansões, fazenda, contas vultosas, quando na verdade Deus não os chamou para isso. É claro que Deus ele cuida daquele que ele chama, é claro que o obreiro, o pastor, ele é digno do seu salário, do seu sustento, porque de fato ele é um ser humano, ele também é uma ovelha e ele também tem família. Mas a ideia aqui de estar comendo a gordura das ovelhas é exatamente estar explorando a ovelha a ponto de ter uma vida de luxo, uma vida fácil, quando as ovelhas estão se acabando, quando as ovelhas estão sendo sugadas na sua energia, a fim de dar uma boa vida àqueles que se dizem pastores. Portanto, aqui o texto, a repreensão é essa, que eles comiam a gordura, como também tiravam a lã, ou seja, tiravam, além do necessário, tiravam tudo que precisava, aqui representado na metáfora de tirar a lã, que também fala da proteção, fala do sustento, fala daquilo que a ovelha precisa para enfrentar o frio, enfrentar as adversidades. Então eles tiravam a gordura, que é o sentido de sugar a energia, a força das ovelhas, tiravam a lã, que é a questão da proteção das ovelhas, como também ainda matava as mais vistosas, aquelas ovelhas mais, vamos dizer assim, saudáveis, que se destacavam das demais. Diz aqui que eles degolavam dentro do rebanho os cevados, aqueles que eram melhor, para poder, no caso, se fartar das ovelhas, e diz, mas não apacentavam as ovelhas. E nós vimos aqui quantas pessoas elas estão sendo sugadas nas suas energias, a ponto até mesmo de serem mortas, e algumas que são as mais cevadas, elas acabam sendo de fato exploradas em tudo que tem, a ponto de serem mortas, no sentido de morrer espiritualmente, de afastarem da fé, de se decepcionarem, etc. Então o que acontecia aqui com a nação de Israel é algo que pode ser aplicado na atualidade contra aqueles que se dizem chamados por Deus, que se dizem pastores, mas que de fato estão sugando a energia das ovelhas, a lã das ovelhas e matando
muitas ovelhas. Aí na sequência, o verso 4, a repreensão continua. Então, o pastor aqui de Israel, a liderança, explorava a gordura, a lã e a vida das ovelhas, e o que eles deveriam fazer, eles não faziam, que era o cuidado. Temos aí no verso 4, a fraca ele não fortalecia. Ou seja, aquela que era fraca precisava do fortalecimento, quem sabe do carinho, de uma palavra de ânimo, da ajuda do pastor, de uma direção para se fortalecer. Elas não eram acompanhadas, elas não eram servidas. Então essa era uma repreensão que Deus trazia aos pastores de Israel. Então mostrando que a função do pastor dentro daquele contexto, na nação de Israel, e os pastores da atualidade, é exatamente ser um canal de fortalecimento das suas ovelhas. E Deus traz exatamente essa repreensão, que a fraca não estava sendo fortalecida, a doente não estava sendo curada. Ou seja, a ovelha doente, ela morria, porque não tinha cuidado por parte dos pastores de Israel. E quantas vezes nós temos na igreja pessoas que estão doentes, precisando da ajuda, do bálsamo, da intervenção, do cuidado, do carinho, da proteção, do acompanhamento do pastor, mas ao invés disso, eles acabam matando a ovelha. Ao invés de trazer um remédio, uma cura para a ovelha, mata por meio de uma palavra áspera, por meio, quem sabe, de uma disciplina injusta, ou uma disciplina no aspecto de não trazer cura, não no aspecto de restaurar, mas no aspecto de lançar fora a ovelha. Então deve-se ter muito cuidado aqueles que lideram, porque o papel do pastor é de fortalecer a ovelha, de trazer cura para a doente, para a ovelha que estiver doente. E muitas das vezes nós percebemos que quando uma ovelha adoece, que é o momento que ela mais precisa do pastor, às vezes ela é rejeitada, às vezes ela é lançada fora. E isso vai totalmente de encontro ao chamado, à missão para a qual Deus chamou o pastor e lhe entregou aos seus cuidados um rebanho. Portanto, não cura enferma, e a quebrada, aquela que desconjuntou uma perna, que está tendo dificuldade de locomoção, diz que a essa quebrada o pastor não estava ligando, não estava dando tempo, não estava trabalhando na cura daquela que estava quebrada. E aí a sequência do verso diz: e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscaste. Isso aqui é muito interessante, porque nós temos aqui a ideia da ovelha desgarrada, aquela que afastou do rebanho, e aquela que se perdeu. Isso é muito interessante, por quê? Porque uma coisa, e os dois merecem cuidado, mas aqui traz duas situações aqui diferentes, da possibilidade de uma ovelha ela se desgarrar, ou seja, ela decidir abandonar o rebanho. E aqui o texto está dizendo que a essa ovelha, a desgarrada, deve-se buscá-la para trazer de volta, dar a ela a possibilidade de voltar, mas existem aquelas que elas se perderam na caminhada, no meio da caminhada, por uma influência exterior, ou até mesmo por um descuido, elas também acabam se perdendo. E essas ovelhas também, elas devem ser cuidadas, devem ser buscadas. Eu acho aqui interessante porque Deus não rejeita as suas ovelhas. Tanto aquela que se desgarrou, que se desviou dos caminhos do Senhor, como aquelas que se perdeu na caminhada, que não pretendia de fato desgarrar, mas que acabou sendo atraída, acabou de uma certa forma fracassando na vida espiritual por um descuido, acabou desviando do caminho, não por conta própria, mas pelo fato de ter se perdido na caminhada. Aqui Deus chama a responsabilidade que o pastor deve cuidar das ovelhas, estejam elas no aprisco ou não. Tenha elas se perdido por ser levado por alguma distração, ou tenha ela decidido abandonar o redil, abandonar o rebanho, elas devem também ser buscadas. E aí ele vai dizer o seguinte, que ao invés de buscar a desgarrada, de trazer a perdida, o que aqui o pastor fazia,
mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Ou seja, aqui a queixa de Deus quanto aos pastores de Israel era exatamente a dominação sobre o rebanho de uma forma rigorosa, de uma forma dura, e certamente isso contribuiu para que muitos se desgarrassem, que muitos até mesmo se perdessem na caminhada pelo tratamento que estava recebendo, que elas estavam recebendo da parte dos pastores, da parte da liderança, dos governantes. E da mesma forma, nós devemos ter cuidado, porque quantas vezes na atualidade muitos têm distanciado, têm abandonado o rebanho, têm abandonado a fé, ou até mesmo têm se perdido no meio da caminhada devido ao tratamento duro, ao tratamento rigoroso que tem recebido por parte da liderança. Não estou dizendo que o líder não deve disciplinar, orientar o seu rebanho, não é isso. Mesmo porque Deus, ele diz que disciplina, que ele corrige a todo aquele que ele ama e que ele toma como filho. Mas a ideia aqui do rigor e da dureza é um rigor e uma dureza que não demonstra amor, que não demonstre compaixão, que não tem como finalidade a restauração da ovelha. Então é nesse aspecto que o texto está dizendo que esses pastores de Israel, eles dominavam com rigor e com dureza sobre o rebanho. Eu vejo isso com tristeza, porque quantos na atualidade estão à frente de uma igreja, de um grupo, ali exercendo a função de pastor, e trata de uma maneira muito dura, como um dominador do rebanho, um dominador para explorar as ovelhas quanto à gordura, à lã e tudo aquilo que ele puder tirar das ovelhas, e ao mesmo tempo também um domínio no sentido de não deixar que as ovelhas aproximam de si, ou que as ovelhas se sintam amadas, acolhidas, que as ovelhas elas sintam liberdade de aproximar do pastor para serem apacentadas por ele. Nós temos percebido, infelizmente, já tive a experiência de conhecer, não só mas casos de pessoas que têm a responsabilidade de um rebanho, mas trata o rebanho com tanta dureza, é tão áspero, um zelo sem entendimento, atitudes de falta de amor, que acaba espancando as ovelhas, espancando o rebanho e contribuindo para que muitas ovelhas se desviam na caminhada, muitos abandonam o rebanho, exatamente porque se sentem oprimidas dentro do rebanho. E é necessário que cada um de nós, aqueles que exercem liderança, tenham cuidado para se certificar se de fato aqueles que estão sob a tua liderança, aqueles sobre os quais Deus te colocou, se eles se sentem amados, se eles se sentem protegidos, se eles têm vontade de fato de estar debaixo da tua liderança, ou quem sabe eles apenas estão te suportando, quando muitos já nem suportam mais e já abandonou a caminhada. Então isso é muito sério, muito sério. Eu espero que nós tenhamos um entendimento maior de que o rebanho pertence a Deus. O rebanho não é nosso, Deus não nos chamou para dominar. Nós não devemos agir como dominadores do rebanho, mas como pessoas que foram chamadas para administrar um rebanho que pertence única e exclusivamente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o verso 5 diz: assim, por esse tratamento rígido, duro, sem amor, assim se espalharam, por não haver pastor. As ovelhas não se sentiam pastoreadas e elas se espalharam, que é exatamente o que aconteceu com a nação de Israel. Quando não havia mais uma direção, uma liderança para o povo estar dentro da vontade de Deus, o povo acabou sendo levado ao cativeiro. Uma vez para o cativeiro assírio, depois para o cativeiro babilônico. Outra parte do povo, exatamente porque eles não se sentiam protegidos, não se sentiam pastoreados, ou estavam não estavam pastoreados a ponto de estarem no centro da vontade de Deus, a ponto de poder pecar contra Deus, ir pelo caminho da idolatria, e assim Deus entregava na mão dos inimigos tanto os pastores, a liderança, quanto o próprio povo.
Então aí o verso 5 vai dizer exatamente isso. Assim se espalharam por não haver pastor e ficaram para pasto, ou seja, para ser explorado, o rebanho ser explorado por outras nações, para ser explorado de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Aqui dá o retrato de um rebanho físico, onde não tem pastor e as feras do campo vêm destruir a vida das ovelhas, uma vez que elas estão desprotegidas, mas essa metáfora mostrando o que estava acontecendo com a nação de Israel, por não terem referência, por a sua liderança ter distanciado de Deus e deixado o rebanho vulnerável aos lobos, ou seja, às nações inimigas, as nações para as quais Deus acabou entregando o seu povo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Ou seja, por não ter pastor, essa era a queixa de Deus para a liderança de Israel. Verso 7. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová. É que Deus ele está jurando por si mesmo, já que ele não pode jurar por outro, porque ele é o único Deus e acima dele não há nenhum outro Deus. Ele vai dizer que ele jurava por si mesmo, quando ele diz nesses termos, vivo eu, diz o Senhor Jeová. Ele vai dizer o quê? Visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentaram a si mesmos e não apacentaram as minhas ovelhas, portanto, ó pastores, ou seja, aí ele vai retomar o que ele falou no início, vivo eu, diz o Senhor Jeová, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. E aí o verso 10 é algo muito chocante, que o verso 10 diz o seguinte, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. Ou seja, aqui Deus está dizendo que ele estava agora contra os pastores de Israel. Imagine alguém que recebeu de Deus a missão de cuidar do rebanho, ele não honra com a sua função, não honra com a sua responsabilidade, e agora ele tem o dono do rebanho contra si. Que é o caso aqui. Deus, que era o Deus da nação de Israel, agora estava contra os pastores, contra a liderança de Israel, exatamente porque eles não haviam apacentado o rebanho, o povo, e Deus agora então estava contra eles, e todo o rebanho seria debandado por falta de pastor, seria tomado de fato das mãos desses pastores. E eles deixarão de apacentar as ovelhas e não apacentarão mais a si mesmo. Olha o que o texto está dizendo. Olha, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmo. Vai perder aí a vida boa, entre aspas, do que eles estão fazendo. E deixarão de apacentar as ovelhas, e não apacentarão mais a si mesmo, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca. Olha que coisa. Deus dizendo agora que livraria as ovelhas da boca do próprio pastor. Ou seja, o pastor tinha a responsabilidade de proteger, de guardar as ovelhas, porém ele mesmo estava destruindo as ovelhas. Essa era a situação da liderança de Israel. E isso nós podemos trazer para a realidade, para a atualidade, melhor dizendo, para os nossos dias. Quantos aí, ao invés de estar cuidando do rebanho, estão destruindo o rebanho? E Deus ele está dizendo aqui que do rebanho dele ele cuidará, ele se levantará contra os falsos pastores e vai livrar as suas ovelhas da boca desses pastores, e elas não lhes servirão mais de pasto, ou seja, as suas ovelhas não lhes servirão mais de alimento. Verso 11, porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Aqui é muito importante porque Deus
fala do momento quando ele mesmo iria buscar as suas ovelhas e trazer as suas ovelhas de volta, que estavam dispersas. Isso mostrando que Deus, ele cuidará das suas ovelhas, ele cuida das suas ovelhas, e nós, enquanto igreja, a liderança em especial, ela foi levantada por Deus exatamente para poder ser um canal de bênção, para buscar aquelas que estão perdidas, para poder cuidar no ato de apacentar o rebanho de Deus. E Deus, ele quer buscar as suas ovelhas através de você, através de mim, que nós sejamos esses mensageiros e esses pastores que Deus levante para que de fato venham cuidar do seu rebanho. Louvado seja Deus. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia de nuvem, que fala esse dia de dificuldade, de escuridão e de sofrimento. Há uma promessa de que Deus haveria de buscar o seu rebanho, e a própria obra de Cristo, de um modo geral, mostra essa atitude de Deus em estar em Cristo, através de Cristo, através da igreja, buscando o seu rebanho. E na história, Deus tem, falando mais especificamente da nação de Israel, ela tem, de uma maneira sobrenatural, o povo de Deus, ele tem retornado à sua terra. E haverá um dia em que o povo de Deus não estará mais espalhado, o povo de Israel, e será um só povo, um só rebanho. Louvado seja Deus. Aí o comentário da lição, a introdução, nos diz o seguinte: o profeta Ezequiel enfoca no capítulo 34 4 pontos sobre a figura do pastor, a saber, os pastores infiéis, Deus como pastor ou futuro bom pastor, o julgamento entre as próprias ovelhas e o Messias como pastor de Deus. O limite de espaço, a presente lição se restringirá aos pastores infiéis e ao bom pastor, que é Deus, que é Jesus. O primeiro tópico da lição é sobre o rebanho. Primeiro é necessário identificar a ovelha no seu sentido literal, para compreender o sentido metafórico. Isso pode explicar a razão da Bíblia nos comparar com ovelhas. O Salmo 23 apresenta um quadro perfeito dessa comparação. É necessário que nós entendamos minimamente o contexto e a metáfora que o próprio Deus e Jesus usa da igreja e do povo de Israel enquanto ovelha, enquanto rebanho, que era exatamente esse animal dessa época. Basicamente era o tipo de animal que prevalecia dentro daquele contexto cultural, podemos dizer assim, e naquele contexto a figura do pastor era muito bem conhecida de todos, daí essa metáfora ser utilizada quanto a liderança de Israel, e no Novo Testamento a própria igreja enquanto ovelha do rebanho de Cristo, e Deus dando à igreja pastores para que tivessem esse cuidado da ovelha, trazendo aqui a ovelha como um animal bastante frágil, bastante dependente do seu pastor. Da mesma forma é a igreja de Cristo, que nós somos totalmente dependentes do sumo pastor, que é Cristo, como também aqueles que nos lideram. Eles devem ter essa consciência da alta responsabilidade e da perícia que deve ter no cuidado com o rebanho de Deus, a sua igreja. Aí o primeiro subtópico, temos aí ovelhas. Ovelha é a fêmea do carneiro e o cordeiro é filho do carneiro. Então a ovelha é exatamente a fêmea do carneiro e o cordeiro é filho do carneiro até 1 ano. Até 1 ano de idade, esse carneiro ele é chamado de cordeiro. Das 74 vezes que o termo aparece no Novo Testamento, apenas uma vez é no sentido literal, ovelha de fato. As demais é no sentido figurado. É um animal, aí algumas características da ovelha, é um animal dócil e símbolo de sacrifício e redenção. Então a ovelha como um animal dócil e é símbolo de sacrifício, apontando para Cristo, e de redenção. A natureza da ovelha e sua relação com o ser humano resultaram em diversas figuras que ilustraram o relacionamento entre Deus e o seu
povo. Então essa é a figura da ovelha para nós entendermos o relacionamento de Deus com Israel, como de Cristo com a sua igreja. Subtópico 2. Natureza. As ovelhas são animais indefesos e medrosos que se assustam facilmente e se dispersam rapidamente. Uma ovelha virada de costas, com as patas, no caso, para cima, que segundo o comentarista, ela não consegue se levantar. Se colocar uma ovelha de patas para cima, ela não consegue se levantar. Daí a ajuda externa, a ajuda de um pastor. Então ela não consegue se levantar e, além de morrer depressa, torna-se presa fácil de predadores. Somente o pastor pode socorrê-la. É, pois, necessário uma supervisão diária. As ovelhas não cuidam de si mesmas. Elas exigem atenção continuadas, de dia e de noite, sob muitos aspectos. O rebanho precisa de cuidados por causa dos predadores e de outros infortúnios, como a presença de insetos e parasitas. Então aqui a figura da ovelha, a metáfora da ovelha, como representando o povo de Deus, é algo muito pensado, muito interessante, porque mostra exatamente essa característica da ovelha, que é um animal aí indefeso, medroso, que assusta com facilidade, dispersa facilmente, que não sabe se proteger. Daí é Deus ter colocado a figura da sua igreja e do seu povo Israel como um rebanho, como ovelhas, e a sua liderança como um pastor. Deus não coloca aqui um vaqueiro e o seu povo como sendo um gado, mas é exatamente uma ovelha. Deus não chamou vaqueiros. Deus não chamou vaqueiro. O vaqueiro, pelo menos dentro da realidade do Nordeste, a gente vê que o vaqueiro ele toca a boiada vai quebrando o mato à frente e o vaqueiro atrás. Porém, o contexto aqui, a ideia da ovelha, é exatamente o pastor ir à frente, desbravando, e as ovelhas o seguindo. Então grave bem isso, você que é líder, você que é pastor. Deus não te chamou para ser vaqueiro. Deus te chamou para ser pastor. Você não está tomando conta de gado, você está tomando conta das ovelhas do rebanho de Deus, porque o rebanho pertence a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, daí pela natureza da ovelha, daí a natureza daquele que deve liderar o rebanho, que é exatamente a natureza de pastor e de um bom pastor. Subtópico 3. O rebanho. O povo de Israel e a igreja são identificados diversas vezes na Bíblia como rebanho. Além do sentido próprio do termo figuradamente, rebanho, ele é aplicado a Israel para desfrutar ou por desfrutar do relacionamento pactual com Deus. Isso vale também para a igreja no Novo Testamento. E diversas vezes Israel era visto como ovelhas sem pastor. Então aqui nós temos que a ideia tanto de Israel quanto da igreja como um rebanho mostra exatamente dessa dependência, desse governo do bom pastor que é Cristo. Deus como pastor da nação de Israel e aqueles que foram chamados por Deus para exercer liderança devem exatamente ter consciência de que está à frente de um rebanho que merece todo o carinho, todo o cuidado e que não pode ficar sem um pastor. Isso é muito interessante. E acima de tudo, o bom pastor, ele também deve ser uma boa ovelha de Deus. Louvado seja Deus. Então, se você é pastor, mas também não é ovelha, você de fato precisa rever a tua situação. Porque você tem que ser ovelha do sumo pastor para que você, enquanto ovelha, seja capacitado por Deus para pastorear. O subtópico 4. A palavra pastores de Israel, no contexto de Ezequiel, bem como no de Jeremias, se refere aos governantes. O sistema político na antiguidade de Israel era teocrático e não era possível separar o civil do religioso, diferente do que acontece nos estados laicos da atualidade. É importante entender essa diferença, pois diversas vezes adeptos de grupos religiosos estranhos ao cristianismo bíblico usam essas passagens bíblicas para atacar os nossos líderes. Trata-se de críticas rasteiras com o único objetivo de desqualificar a nossa doutrina e os nossos pastores. Então nós temos que entender que dentro do contexto aqui histórico da nação de Israel, os pastores
e os governantes da nação de Israel, eles exerciam tanto a função política quanto a função religiosa, já que vivia dentro de um governo teocrático. Porém, não podemos comparar esse contexto histórico com o contexto dos pastores atuais, que às vezes é cobrado para poder agir politicamente ou até se envolve politicamente, perdendo de vista a sua verdadeira função e o estado em que eles estão vivendo. Aí o tópico 2, sobre os pastores infiéis. O profeta Ezequiel compara os líderes de Israel a pastores. Pode-se dizer que o tema da presente lição é provavelmente o mais familiar do livro de Ezequiel por causa da linguagem pastoril. Primeiro subtópico, o pastor de ovelhas. A função primordial do pastor é alimentar, essa é a função do pastor, alimentar, guiar e proteger o rebanho. Então, as três principais funções de um pastor, segundo aquela lição, é exatamente alimentar o rebanho, guiar o rebanho e proteger o rebanho. E isso ilustra bem o papel do líder de uma nação, que deve proteger, deve cuidar, deve alimentar o seu povo. Muitos líderes de Israel fizeram isso com perícia. Houve bons líderes, como a lição aqui vai citar, dedicando de forma responsável, como Davi, nós tivemos também Moisés e outros líderes. Então a parábola da ovelha perdida revela esse dever do pastor. Moisés e Davi foram pastores de ovelhas no sentido estrito da palavra. Eles, de fato, pastorearam um rebanho de ovelhas, tinham muita experiência com isso e agora eram usados por Deus para pastorear o seu povo. Mas os líderes de Israel, contemporâneos de Ezequiel, se desviaram dessa função. Subtópico 2. O que os governantes faziam? Cuidavam de si mesmos, era isso que eles faziam. Cuidavam de si mesmos e não cuidavam do rebanho. E deixavam o rebanho em último plano ou em plano algum. Então aí o texto que nós lemos, aí dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Essa era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas de Jerusalém, que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio, deixando de lado a função pela qual foram constituídos. Função essa que era o quê? Proteger o povo e prover as condições para o bem-estar espiritual e econômico dos seus cidadãos. Essa era a responsabilidade deles. O profeta mostra 3 práticas deploráveis deles numa linguagem metafórica, que é a ideia de comer a gordura das ovelhas, vestir a lã e degolar o cevado, mas não apacentam as ovelhas, para designar a exploração e o abuso que essas autoridades exerciam sobre o rebanho. Eles não cuidavam do povo e nem se esforçavam para suprir suas necessidades, antes cuidavam de si mesmos, era a reclamação de Deus quanto a essa liderança. Subtópico 3. Os governantes, o que os governantes não faziam? Não cuidavam das ovelhas. As ovelhas fracas, doentes, quebradas, desgarradas e perdidas precisavam de cuidados especiais, mas a realidade era diferente. Eles não davam esse cuidado. E aí tem um texto: a fraca não fortalece, a doente não curastes, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tratastes ou tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre ela, sobre o rebanho, com rigor e dureza, que é o versículo 4. Essa linguagem metafórica revela o estado de miséria da população de Jerusalém. Essa situação nos leva a uma reflexão sobre a atual conjuntura do nosso país, que não é boa. Devemos orar pela nossa nação e os nossos governantes, que deveriam estar exercendo a função de pastor, de guia, de liderança, vamos dizer assim, da nação, dentro do aspecto político para o qual eles foram colocados. O quarto subponto: as ovelhas dispersas. Ezequiel dirige esses oráculos divinos à casa de Judá, mas a mensagem diz respeito a todos os filhos de Israel, até mesmo os dispersos pelos assírios. A mesma diáspora aconteceu em Judá com a destruição de Jerusalém, mas não é possível saber a data do pronunciamento desse discurso,
se antes ou depois da queda da cidade santa aí de Jerusalém. O profeta recebeu a notícia dessa derrocada algum tempo depois da destruição de Jerusalém, no ano do 10º, no 10º mês ao 5 do mês. Segundo os dados fornecidos pela passagem, parece indicar que foi em 8 de janeiro de 585 a.C. E, finalmente, o último tópico da lição. Estou correndo aqui um pouco, porque eu tenho um compromisso logo mais. Já peço desculpa por estar gravando esse vídeo já tanto quanto atrasado e ainda um pouco às pressas. Bem, o tópico 3 da lição, sobre o bom pastor. O próprio Deus toma as dores das ovelhas e se coloca ele mesmo como pastor do rebanho. Aqui sobre o bom pastor, que é o próprio Deus e o próprio Cristo. O Salmo 23 e o discurso de Jesus como o bom pastor deixam isso muito claro, de Deus e o próprio Cristo como o bom pastor. Subtópico 1. A reação divina contra os maus pastores. Eles não visitaram as ovelhas no sentido de cuidar delas. Agora é Deus quem vai visitar esses maus pastores no sentido de castigar. Que é muito importante, porque as ovelhas não foram visitadas pelo seu pastor a ponto de receber o cuidado, e agora Deus iria visitar esses pastores maus, trazendo a eles punição. Deus promete buscar as ovelhas dispersas em toda parte do mundo, uma referência ao retorno da segunda diáspora, quando Israel foi, no caso, disperso, aí na segunda diáspora. Ele promete ainda libertar o seu povo das mãos deles, da mão de quem? Dos maus pastores. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Então Deus daria pastores sábios para cuidar do seu povo. Essa promessa não se refere ao Messias, mas pode aplicar aos atuais pastores das igrejas. Deus prometeu que daria à sua igreja, ao seu rebanho, pastores que apacentariam a sua igreja, o seu rebanho, com conhecimento e com inteligência. Louvado seja Deus. O profeta está dizendo que Javé vai dar ao povo líderes e governantes segundo os ideais de Davi. A promessa era para um futuro distante. Então Deus daria pastores ao seu povo Israel, segundo os ensinamentos de Davi, como também daria pastores sábios à sua igreja. Subtópico 2. Jesus, o bom pastor. O Senhor Jesus disse: eu sou o bom pastor. Ele é o grande pastor das ovelhas, pois que, assim como Javé vai trazer de todas as nações os judeus dispersos para a terra de seus antepassados, o que já está acontecendo em Israel, no Oriente Médio, da mesma forma o Senhor Jesus está congregando de todas as nações as ovelhas para o seu redil. Todas as profecias do Antigo Testamento se convergem para o Messias. Então, tudo aquilo que foi prometido no Antigo Testamento, tanto quanto à nação de Israel, quanto a um futuro povo que havia de vir, aos gentios, tudo isso converge em Jesus, que é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. E, finalmente, o último subtópico. O pastor cristão, o bom pastor é aquele que está disposto a arriscar a vida pelas ovelhas, assim como fez Davi enfrentando um leão e um urso. Jesus disse: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele simplesmente não arrisca a vida, mas ele entrega de acordo com a vontade do Pai. Então o pastor, ele não só arrisca a sua vida, mas ele, se for preciso, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas, como Jesus fez. O Senhor Jesus concedeu à igreja, no caso pastores à igreja, para o aperfeiçoamento dos crentes e a edificação do corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Ainda que alguém considere alguns pastores faltosos, isso na sua maneira de entender as coisas, o melhor é seguir os ensinos de Jesus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Aqui é o ensinamento de Jesus quanto àqueles falsos mestres, pastores, que ensinavam o rebanho, mas as suas práticas eram diferentes. E o conselho de Jesus é que o rebanho fizesse de fato, seguisse os ensinamentos, mas que não imitasse as obras dos falsos mestres, podemos dizer, dos falsos pastores. Deus sabe cuidar dos seus servos, é dever nosso orar por eles.
E a conclusão, finalmente: o comportamento do ser humano se compara em muitos aspectos ao das ovelhas, e por essa razão Deus nos chamou nas Escrituras de ovelhas. Há entre elas aquelas, entre o rebanho, aquelas que dão marradas umas nas outras para marcar território, o que não é diferente entre nós seres humanos. Há competições entre as ovelhas. Isso desagrada a Deus. O nosso relacionamento entre os irmãos deve ser de maneira que glorifique a Deus. Que Deus ele venha nos ajudar a entender que nós somos ovelhas do rebanho de Cristo, que Cristo, o que nos une é Cristo, e aqueles que foram chamados para liderar, que eles possam entender que eles foram chamados para serem pastores fiéis, bons pastores, e que Deus ele há de trazer, de chamar à prestação de conta os pastores infiéis. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos nos portar como ovelhas do rebanho de Cristo, sejamos nós membros ou pastores, mas que nós possamos entender que há um sumo pastor, pastor da nossa alma, o nosso próprio Deus, o próprio Cristo, que ele cuida de nós, ele cuida do seu rebanho. Que Deus ele nos ajude, que Deus continue nos abençoando e que nós possamos sentir a cada dia pastoreados por Cristo, pelo seu Espírito. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, oreis por nós. Amém.